Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu trouxe para vocês um modelo muito bonito utilizando o ponto Bargello e o ponto Médici. Então, um modelo muito delicado, muito bonito, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou utilizar a linha Cleia 1000 em todos os pontos, mas quando você for bordar o seu trabalho, você vai utilizar uma linha mais grossa para o Bargello. E o ponto Médici você pode escolher linhas mais grossas ou linhas mais finas, dependendo do resultado que você quer ter. Esse modelo tem 54 quadradinhos de altura, então é um modelo para você bordar em seus barrados de toalha. A minha amostra hoje, ela mede 25 centímetros por 14, é aquele tamine que tem 5 quadradinhos em 1 centímetro. E você vai iniciar encontrando o centro do seu barrado. Você vai dobrar tanto na altura quanto na largura, e vai encontrar aqui o centro do barrado e vai marcar os furos do centro. Você pode marcar com uma linha, pode marcar com alfinete, ou pode fazer uma linha com aquela caneta fantasminha, que é aquela caneta que apaga com o calor do ferro. A maneira que você achar mais fácil. Então, agora eu vou aproximar. Então, aqui eu dobrei na altura e na largura, fiz as duas marcações, encontrei o furo do centro. E eu fiz a marcação dessa carreira, esses furinhos aqui dessa carreira, porque a nossa centralização, ela vai ser feita com uma contagem na parte de baixo e outra contagem na parte de cima. Então, só deixei essa marcação, na hora que eu fazer a explicação da parte de cima do bordado, vocês conseguirem visualizar onde é o centro do nosso trabalho. Então, você vai iniciar de baixo para cima no furo do centro. Então, quando você dobrou nos dois sentidos, você encontrou o furo do centro. Vai sair de baixo para cima, vai dividir a sua linha, vamos bordar um lado, depois o outro. Nós vamos começar fazendo uma carreira em Bargello. O Bargello é um ponto que utiliza bastante linha. Então, você pode trabalhar com linhas menores, fazendo mais arremates, ou com linhas maiores, dependendo da maneira que você acha mais fácil. Eu vou deixar marcada a quantidade de linha que eu utilizei nessa carreira, mas é apenas uma média, porque essa medida que eu marco é só uma média de quanto você vai precisar, porque dependendo do tecido que você utiliza, da maneira que você puxa a sua linha, tem gente que puxa mais, outras puxam menos a linha na hora de bordar, tudo isso interfere na quantidade de linha que você utiliza. Então, vou deixar marcada a média que eu utilizei. Depois que você sai no furo do centro, você vai contar 5 furos para baixo, contando esse que está com a linha. 1, 2, 3, 4, 5. Vai sair um furo ao lado daquele furo do centro e também um furo ao lado aqui na parte de baixo. Vai fazer 2 fios com 5 furos de comprimento. Agora, na carreira ao lado, você vai sair na reta do terceiro furo. Então, na carreira ao lado, é só você contar 1, 2, 3. Vai sair no terceiro furo. Então, você fecha esse fio e sai no terceiro furo da carreira ao lado. Para quem não conhece, o Bargello ele é bordado em bloquinhos com fios de 5 furos de comprimento, e sempre que você mudar de um bloquinho para outro, você sempre sai na reta do terceiro furo. Então, é só na carreira ao lado você contar 1, 2, 3. Isso você vai fazer em todo o trabalho. Então, agora a gente vai começar outro bloquinho. Nós vamos fazer o bloquinho para baixo. Então, você conta 5 furos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E vai circular, saindo, ó, um furo ao lado, na mesma reta lá em cima. Um furo ao lado na carreira de baixo. E vamos fazer 3 fios do mesmo tamanho. Quando você fechar o terceiro fio, você vai sair no terceiro furo da carreira ao lado. Então, de novo, 1, 2, 3. Fecha o terceiro fio, sai na reta do terceiro furo. É só esse o passo a passo que a gente vai utilizar. Então, o Bargello é bem fácil e gostoso de bordar. Então, de novo, conta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faz 3 linhas do mesmo tamanho. Então, é só você circular, fazendo aqui 3 linhas do mesmo tamanho. Fechou a terceira linha, sai na reta do terceiro furo. Contando esse início com 2 linhas como 1, você vai descer seguindo esse passo a passo até você bordar 5 bloquinhos. Assim que você terminar os 5 bloquinhos, você do mesmo jeito sai na reta do terceiro furo. Sempre que terminar um bloquinho, você sempre sai na reta do terceiro furo. Agora nós vamos começar a subir o desenho. O que vai mudar na nossa contagem?
a gente só vai contar agora 5 furos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. E vai circular de novo até bordar aqui 3 fios do mesmo tamanho. E assim que você terminar o terceiro fio, você sai na reta do terceiro furo. Então, é só na carreira ao lado você contar 1, 2, 3. E é só esse o passo a passo. Você vai subir, você conta 5 furos para cima, vai descer, conta 5 furos para baixo. Terminou os 3 fios do mesmo tamanho, sempre sai na reta do terceiro furo. Então, olha como é simples. O bargelo é muito simples de bordar. Então, de novo, vai fazer aqui. Então, de novo, vai contar os 5 furos. 1, 2, 3, 4, 5. Borda aqui os 3 fios do mesmo tamanho. E, de novo, você vai seguir esse passo a passo até você bordar aqui 5 bloquinhos. Assim que você terminar o bloquinho 5, do mesmo jeito, sai na reta do terceiro furo. Fez 5 bloquinhos subindo, agora vamos fazer 5 bloquinhos descendo. Conta 5 furos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vai circular aqui os 3 fios do mesmo tamanho. Fechou o terceiro fio, sai na reta do terceiro furo da carreira ao lado. E vem fazendo esse mesmo passo a passo até você descer aqui 5 bloquinhos, que é o mesmo passo a passo que a gente fez aqui no início. E você vai fazer isso em todo o comprimento. Desce 5 bloquinhos, sobe 5, desce 5, quantos bloquinhos você conseguir fazer no comprimento do seu barrado. Assim que você fizer todo o zigue-zague, você tem esse resultado. Então, você vem fazendo os bloquinhos até você chegar próximo ao final do seu barrado. Como eu estou fazendo uma amostra, então eu vou deixar aqui uma margem sem o bordado para o tecido não desfiar. Mas você vai fazer quantos bloquinhos você conseguir até chegar bem próximo ao final do seu barrado. O arremate, se você estiver utilizando a linha grossa, onde não aparece a trama do tecido entre os fios, é só você passar a sua linha por baixo dos fios do bordado e sempre pegando algumas tramas do tecido para ele ficar mais forte. Se você conseguiu chegar bem próximo à bainha, você pode esconder essa linha dentro da bainha, igual no vagonete, só que pelo lado avesso da toalha. Se você estiver utilizando a linha fina, pode também fazer o nozinho, ou pode bordar as 4 tramas. Uma trama próxima de onde você está, igual eu sempre mostro aqui nas aulas. Nessa mesma carreira, você borda uma segunda trama. Depois, na carreira ao lado, você borda uma terceira trama. E depois, nessa segunda carreira, você borda uma quarta trama. Então, são 2 tramas em uma carreira, 2 tramas em outra, 2 tramas em uma carreira, 2 tramas em outra. É um remate forte, não solta com a lavagem, mas você sempre precisa mudar de carreira. Então, você vai escolher o arremate que você já está acostumado e que você sente mais segurança. Eu deixei aqui uma toalhinha reservada, só para mostrar para vocês o arremate feito na bainha da toalha. Então, também, como é um arremate diferente, você pode utilizar também, ó, vai ficar bem bonito. Você vem fazendo o último bloquinho até chegar bem próximo ao final do seu barrado. Quando você chegar no último fio, você passa a sua agulha para o lado avesso, o arremate sempre feito pelo lado avesso. Daí, pelo lado avesso da toalha, você vai entrar com a sua agulha em linha reta, a partir desse furo que você está com a linha, em linha reta com esse fio. Você entra dentro da bainha da toalha. Você pode tirar a ponta só para você ver se você manteve a reta aqui na toalha. Agora, volta essa ponta, vira por dentro da toalha, por dentro da bainha. Vem passando por um espaço, ó, sem aparecer do lado direito. E também, ó, sem sair aqui do avesso, ó, dentro da bainha. E depois é só você puxar. E vai ficar assim o seu arremate. E vai ficar assim o seu avesso, ó. Então, o seu arremate vai ficar escondido embaixo da bainha. Depois é só você cortar próximo. Você pode mexer aqui a toalha, que a linha esconde dentro da bainha. Então, essa é a maneira que você vai fazer, se você conseguir chegar com o seu bloquinho, ó, bem próximo ao final do barrado, bem próximo aqui à bainha, para não aparecer essa passagem. Então, você vai escolher aquele arremate que você gostar mais.
Agora, vou voltar na amostra, nós vamos bordar agora o outro lado. Então, nós voltamos agora no centro. Você vai marcar onde você iniciou o seu bordado, onde você está com a linha. Só marca aqui com a ponta da agulha. Nós iniciamos na parte de cima. Para a gente continuar circulando o tecido, que o ponto reto a gente borda circulando o tecido. Você vem na parte de baixo, lado contrário. E volta em cima na mesma reta. O bargelo e o ponto reto são bordados da mesma maneira, sempre circulando o tecido. Fechou o terceiro fio? Sai na reta do terceiro furo do mesmo jeito, só contar 3 furos na carreira ao lado. Agora, conta 5 furos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vai fazer o bloquinho de 3 fios do mesmo tamanho. E vamos fazer o mesmo passo a passo. Fez os 3 fios, sai na reta do terceiro furo. Conta 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E você vem seguindo esse passo a passo até você bordar aqui 5 bloquinhos. Assim que você bordar os 5 bloquinhos, sai na reta no terceiro furo do mesmo jeito. Só que agora nós vamos começar a subir. Então, você vai contar 5 furos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. E do mesmo jeito, ó, vai circular aqui os 3 fios do mesmo tamanho. Sai na reta do terceiro furo. Conta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faz os 3 fios do mesmo tamanho. E vai fazer o mesmo passo a passo. Sobe 5 bloquinhos, depois desce 5. Vai fazer esse mesmo zigue-zague até o final do seu barrado. Assim que você terminar todo o comprimento, você tem esse resultado. Então, você vai fazer esse zigue-zague quantas vezes couberem no seu barrado. Agora, você volta para o centro. Nós vamos fazer esse mesmo desenho. Então, você pega a mesma quantidade de linha. A partir do primeiro fio desse bloquinho mais alto aqui do centro, você vai pular um furo e sair no próximo. Sai de baixo para cima no próximo furo. De novo, divide a linha. Conta 5 furos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Faz um bloquinho de 3 fios. Depois sai na reta do terceiro furo, o mesmo passo a passo. Nós vamos descer aqui os 5 bloquinhos. Então, conta 5 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Faz outro bloquinho de 3 fios. Sai na reta do terceiro furo. E vai descer aqui, seguindo esse mesmo passo a passo, 5 bloquinhos. Assim que você terminar os 5 bloquinhos, sai na reta do terceiro furo. E vai começar agora a subir. Então, conta 5 furos para cima. 1, 2, 3, 4, 5. E vai fazer o mesmo passo a passo. Vai subir aqui os 5 bloquinhos, igual você fez aqui embaixo. E vai fazer o mesmo desenho em todo o comprimento, acompanhando a primeira carreira. Depois, você pega a linha que você deixou reservada do outro lado. Sai na reta do terceiro furo daquele primeiro bloquinho. E vai descer também os 5 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5 furos para baixo. Faz o bloquinho de 3 fios do mesmo tamanho. Sai na reta do terceiro furo. E vai de novo fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Vai descer 5 bloquinhos, sobe 5. Vai fazer isso em todo o comprimento, seguindo a carreira de baixo. E depois, você vai pegar de novo a mesma quantidade de linha e vai fazer uma terceira carreira do mesmo jeito. A partir desse furo a partir do bloquinho mais alto, pula um furo, sai no próximo de baixo para cima, conta 5 furos para cima, igualzinho você fez aqui. Vai fazendo um bloquinho de 3 fios, desce 5, sobe 5, o mesmo passo a passo que eu acabei de mostrar. Então, você vai ter a primeira carreira, um furo de distância entre a primeira e a segunda carreira também tem um furo de distância entre a segunda e a terceira carreira. Então, é só você repetir esse passo a passo 3 vezes. Assim que você terminar as 3 carreiras, você tem esse resultado. Você vai repetir o mesmo desenho, formando 3 carreiras, e agora você consegue ver aquela marcação do início que a gente fez. A gente marcou a primeira carreira, aquele furo do centro,
bordamos uma carreira para baixo e depois mais 2 carreiras para cima. Então, esse é o desenho que você vai ter. Agora, nós vamos fazer o ponto médice. São 2 carreiras e ponto médice de cada lado, formando desenhos de corações. Então, um desenho bem bonito, bem delicado. Você vai iniciar nesse bloquinho mais alto, onde a gente iniciou o nosso passo a passo, a partir desse furo do seu lado esquerdo. Você vai pular 3 furos e sair no furo 4. 1, 2, 3 e vai sair no furo 4. A partir do bloquinho mais alto. Aqui pode ser do centro, pode ser da lateral, a maneira que você achar mais fácil. É só escolher qualquer um desses bloquinhos mais altos dessa carreira mais baixa, a primeira carreira que você bordou. Agora você vai na horizontal pular o furo e entrar no próximo. E agora na vertical, pula um furo, sai no próximo. É só essa contagem que a gente vai fazer agora. Agora você volta em cima no mesmo lugar e embaixo no mesmo lugar. O ponto médice, para quem não conhece, ele é parecido com o ponto alinhavo. Aquele ponto que a gente vai bordando o fio sim ou não e depois a gente volta fechando. Só que no ponto médice a gente borda o fio, ao invés de pular esse fio e bordar depois na volta, você já vai fechar ele agora. Então, mais uma vez, ó, pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Sempre intercalando horizontal e vertical. Depois você precisa fechar esse ponto. Então, você vai entrar em cima e depois embaixo no mesmo lugar. Você já vai fechar esse ponto. E o importante também, a sua agulha sempre precisa ficar na mesma posição. Então, você pula o furo, entra no próximo. Pula o furo, sai no próximo. Sua agulha está na vertical. Em todo o trabalho, a sua agulha precisa ficar na vertical. Porque no ponto alinhavo, o avesso é igual ao lado direito. No ponto médice, você só tem um fio no seu avesso. Então, você precisa deixar a agulha sempre na mesma posição, para que todos os fios do lado avesso fiquem iguais. E vai seguir esse mesmo passo a passo até a gente fazer uma linha que faça reta com esse bloquinho mais baixo. Então, vou fechar esse ponto, entre em cima e embaixo no mesmo lugar. Agulha na vertical. Pula o furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Agulha na vertical. Então, você percebe que é só você seguir a contagem que a sua agulha já está do lado certo. Agora, fazendo um pouquinho mais rápido, que é sempre o mesmo passo a passo. Você faz a mesma contagem, depois fecha o ponto. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. E fecha o ponto, em cima e embaixo no mesmo lugar. Agora, a gente chegou na reta do bloquinho mais baixo. Então, a gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos fechar agora o fio 13. Então, nessa carreira, nós vamos fazer um zigue-zague sempre de 13 pontos. Quando você chegar no fio 13, você, do mesmo jeito, vai pular um furo, entrar no próximo horizontal, só que agora a gente vai começar a subir. Então, você vai pular um furo, sair no próximo na vertical, só que agora é para cima. Até agora, a gente sempre saía no furo na parte de baixo, agora nós vamos sair para cima. E vamos fechar esse ponto. Então, embaixo e em cima no mesmo lugar. Agora, de novo, pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Se o seu desenho está subindo, você pula um furo, sai no próximo para cima. Se o seu desenho estiver descendo, você pula um furo, sai no próximo para baixo. É só essa a diferença. A maneira de fechar é sempre do mesmo jeito. Ó, você entra no furo anterior, sai nesse furo que você está com a linha. E, de novo, vai seguir o mesmo passo a passo até você bordar 13 fios, contando aquele da ponta como 1. E você vai fazer reta com aquele bloquinho mais alto. Quando você fechar o fio 13, ele faz reta com aquele bloquinho mais alto, que é o mesmo bloquinho que a gente iniciou. Então, agora você vai seguir o mesmo passo a passo. Então, pula o furo, entra no próximo, pula o furo, sai no próximo descendo, porque agora a gente vai descer do desenho. E é o mesmo passo a passo que eu fiz no início. Então, se tiver dificuldade, é só você voltar o vídeo no passo a passo que eu mostrei aqui no início. E você vem fazendo essas pontas em todo o comprimento até o final do seu barrado.
o arremate do ponto médio se você vai fazer o nozinho. Pode bordar aquelas 4 tramas igual eu mostrei no ponto bargelo. Ou você borda até o final do seu barrado, chega bem próximo à bainha, passa o seu último fio para o lado avesso e faz o arremate dentro da bainha pelo lado avesso, igual também eu mostrei na toalhinha aqui do ponto bargelo. Então, você pode escolher o nozinho, as 4 tramas ou dentro da bainha. Escolhe o arremate que você sente mais segurança e que você gosta mais. Então, você vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Depois, você vai pegar a linha que você deixou reservada do outro lado e vamos fazer a mesma contagem para o outro lado. Nós iniciamos naquele 4º furo, pulamos 3 furos, saímos no furo 4. Então, agora, você vai pular um furo, sair no próximo para baixo, porque o fio horizontal já está bordado. Então, você vai bordar agora o vertical. Saiu nesse furo, nós vamos agora fechar esse ponto. Então, em cima e embaixo no mesmo lugar. Então, para iniciar o outro lado, é só você fazer essa contagem. A linha que está do lado avesso, pula o furo, sai no próximo. E fecha esse ponto. E agora você volta a mesma contagem. Primeiro horizontal, depois vertical. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Fecha esse ponto. Só voltar embaixo e em cima no mesmo lugar. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Volta nos 2 lados no mesmo lugar. E vem fazendo esse mesmo passo a passo até de novo você bordar os 13 fios. E você percebe que o avesso, ó, ele está ficando igual em todo o trabalho. Então, aqui é o importante, sempre manter os fios todos na mesma direção. Por isso que você segue esse passo a passo igual eu mostrei aqui para começar a outra linha. Vem fazendo esse mesmo passo a passo, ó. Quando você bordar o fio 13, ele vai fazer reta com a ponta. Então, você vai descer aqui os 13 fiozinhos e vai começar agora a subir. Do mesmo jeito, pula o furo, entra no próximo, pula o furo, sai no próximo agora para cima, porque nós vamos subir o desenho. Fecha esse ponto, embaixo e em cima no mesmo lugar. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. E de novo, vai fazer isso 13 vezes até bordar 13 fiozinhos. E você vem fazendo esse zigue-zague em todo o comprimento. Assim que você bordar o ponto médio em todo o comprimento, você tem esse resultado. Então, você vem fazendo o bordado quantas vezes couberem no seu barrado. Agora, nós vamos fazer esse mesmo passo a passo para o outro lado. Você vai escolher esse bloquinho mais baixo. Então, naquela última carreira, você tem o bloquinho mais alto e esse mais baixo. Nós vamos começar a contagem a partir desse bloquinho mais baixo, desse fio do lado esquerdo. E vai ser o mesmo passo a passo. Pula 3 furos, sai no furo 4. 1, 2, 3, sai no furo 4. Agora, o mesmo passo a passo. Pula um furo, entra no próximo, no horizontal. Depois, pula um furo, sai no próximo, na vertical, para a agulha continuar na vertical. E fecha esse ponto. Volta para o mesmo lugar de um lado e de outro. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. O mesmo passo a passo. Depois fecha esse ponto. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Depois fecha esse ponto e de novo, vai fazer esse mesmo passo a passo até você bordar 13 fios e o fio 13 vai fazer reta com essa ponta mais alta. Assim que você fechar o fio 13, que faz reta com a ponta, você vai inverter. Então, você pula um furo, entra no próximo, só que agora você pula o furo, sai no próximo para baixo. Nós vamos começar a descer agora os fios. Fecha esse ponto, ó, em cima e embaixo no mesmo lugar. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Como estamos descendo, você pula um furo, sai no próximo para baixo. Quando você estiver subindo, você pula um furo, sai no próximo para cima. É só essa a diferença. Igual você já fez na carreira de baixo. Depois fecha, volta no fio que você bordou e depois volta para o fio que você acabou de bordar. E de novo, vai seguir esse passo a passo até você bordar aqui os 13 fios.
Assim que você fechar o fio tese, você chegou no mesmo ponto onde a gente iniciou. Então, agora é só você fazer esse mesmo passo a passo, ó, formando essas pontas em todo o comprimento. Então, fechou aqui o fio tese, que faz reta com um bloquinho mais baixo. Vai começar a subir. Então, pula o furo, sai no próximo, ó, com a agulha para cima. Fecha esse ponto. E vai fazer o mesmo passo a passo em todo o comprimento. Depois, você volta para o centro e vamos fazer agora o mesmo passo a passo para o outro lado. Para iniciar o outro lado, primeiro, a partir desse furo, você precisa pular um furo, sair no próximo para cima. E fecha esse ponto, embaixo e em cima no mesmo lugar. Agora, você começa a mesma contagem. Pula um furo, entra no próximo, na horizontal. Depois, como a gente está subindo, pula um furo, sai no próximo, na vertical com a agulha para cima. Fecha esse ponto. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo, fecha esse ponto. E vai fazer isso até você bordar os 13 fios. Assim que você bordar o fio tese, que faz reta com o bloquinho mais alto, você começa a descer. Então, você já fez aqui o fio do horizontal, você pula o furo, sai no próximo agora para baixo, para fazer o fio vertical. Fecha em cima e embaixo no mesmo lugar. E vai fazer esse mesmo passo a passo agora para baixo. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Fecha esse ponto. E de novo, você vai fazer esse zigue-zague em todo o comprimento, igual você já fez na parte de baixo. Assim que você terminar as duas carreiras, você vai ter esse resultado. Agora, nós vamos fazer a última carreira de cada lado para fechar o desenho dos corações. Então, nós vamos começar dessa carreira de baixo, e o passo a passo, ele é o mesmo. Você vai escolher essa ponta mais baixa. A partir do lado esquerdo, você vai começar a bordar um furo abaixo, na mesma reta. Sai de baixo para cima, pode ser do centro, pode ser da lateral, escolhe a maneira que você acha mais fácil. Eu vou ensinar a fechar o desenho de um coração, depois vocês repetem esse passo a passo em todo o comprimento de um lado, depois eu ensino a fechar o coração aqui do outro lado e vocês repetem também o mesmo passo a passo em todo o comprimento. Então, vamos começar a fechar aqui o coração para o lado direito. Saiu a partir desse furo do lado esquerdo, um furo abaixo, a contagem é a mesma. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. E fecha esse ponto. O mesmo jeito de bordar que a gente fez na primeira carreira, só muda a direção e a quantidade de fios. Pula um furo, entra no próximo, pula o furo, sai no próximo. Percebe que minha agulha ainda está na vertical, para o avesso continuar igual. O avesso continua com todos os fios na mesma direção. E agora você vem fazendo esse passo a passo até você bordar 7 fios. Então, pula um furo, entra no próximo, pula o furo, sai no próximo. Depois fecha esse último ponto. Em cima e embaixo no mesmo lugar. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fechar o fio 7. Fechou o fio 7, você muda a direção. Então, a gente estava descendo, agora vamos começar a subir. Então, você pula o furo, entra no próximo, só que agora você muda a direção. Pula um furo, sai no próximo, na direção onde você vai fazer o outro fio. E fecha esse ponto. Em cima e embaixo no mesmo lugar. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Fecha esse ponto. Pula um furo, entra no próximo, pula o furo, sai no próximo. Fecha esse ponto. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fechar agora o fio 7. Depois que você faz 7, você muda a direção. Então, agora você vai pular um furo e sai no próximo, na outra direção. Então, a gente já fez ó, uma ponta, vamos fazer a outra ponta do coração. Fecha esse ponto. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Fecha esse ponto. Pula um furo, entra no próximo. Então, você vai fazer esse passo a passo até você formar de novo aqui 7 fios. Quando você fechar o fio 7, ó, vai ficar aqui na mesma reta, de novo você muda de direção. Você vai começar a subir de novo. Então, você pula um furo, sai no próximo, na direção onde você vai fazer o bordado. Fecha esse ponto.
pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Fecha esse ponto. E vai fazer isso até você chegar na mesma reta da outra ponta. Então, o fio 7, ele é o fio que faz reta com a outra ponta. E depois é só você mudar a direção de novo. E vai fazer esse mesmo passo a passo, ó, fechando todos os corações. Para começar o outro lado, você vai fazer a mesma contagem que a gente fez na primeira carreira. Com o outro lado da linha, a partir daquele furo da esquerda onde você iniciou, pula o furo, sai no próximo, fecha esse ponto. E agora começa o mesmo passo a passo. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo, fecha o ponto. E agora é só você fazer o mesmo passo a passo, sempre fazendo as linhas de 7 em 7, fazendo esse zigue-zague. Fechou o fio 7, muda a direção. Então, agora pula o furo, ó, para o outro lado. Vem fechando, até você fazer aqui os 7 fios na outra direção. E você segue esse passo a passo em todo o comprimento, ó. Fazendo 7, depois sobe 7, desce 7, ó, sempre de 7 em 7, vai fazer esse zigue-zague em todo o comprimento do seu barrado. E depois vai fazer a mesma coisa na parte de cima. A partir dessa ponta mais alta, do mesmo jeito, você vai pular um furo a partir do lado esquerdo, você borda um furo acima. Também vou mostrar aqui o passo a passo de um lado e depois você segue em todo o comprimento. Você pula o furo, entra no próximo, pula o furo, sai no próximo. A agulha também, ó, na vertical, o avesso ficar igual. Fecha esse ponto. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Fecha esse ponto, embaixo e em cima no mesmo lugar. E vai fazer isso até você bordar aqui 7 fios. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou no fio 7, muda a direção. No furo, sai no próximo agora para baixo. Fecha esse ponto. Pula o furo, entra no próximo, pula o furo, sai no próximo. E de novo, você vai fazer aqui 7 fios. Assim que você fechar o fio 7, você pula um furo, entra no próximo, só que agora você conta para a outra direção. Pula o furo, sai no próximo, na outra direção para subir o desenho. Fecha esse ponto. E agora faz o mesmo passo a passo. Pula um furo na horizontal, depois na vertical, fecha o ponto. Pula um furo na horizontal, outro na vertical. Fecha esse ponto. Agora eu vou bordar o fio 7. Assim que eu fizer o fio 7, eu mudo a direção. Agora eu pulo um furo na vertical do outro lado para começar a descer. Fecha esse ponto. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. Fecha esse ponto. De novo, você faz esse mesmo passo a passo até você bordar os 7 fios. E o fio 7, ele faz reta com a ponta da carreira de baixo. O fio 7 faz reta com a ponta. Fez o fio 7, muda de direção. Pula um furo na vertical para o outro lado. Tem mais um coração, ó, pronto. E para fazer o outro lado, a mesma coisa. Você começou desse furo da esquerda, então você pula um furo, sai no próximo na vertical e fecha esse ponto. E agora você começa o mesmo passo a passo. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo, até você bordar aqui 7 fios. Fecha o ponto, pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo, fecha esse ponto. Então, já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou fazer o 7 agora. Agora é só mudar a direção. Você vai pular um furo para o outro lado, fecha o ponto e volta o mesmo passo a passo. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo, fecha o ponto. Até você bordar aqui os 7 fios.
Assim que você bordar o fio 7, muda a direção. Você vai pular um furo na vertical agora para cima. E vai fazer o mesmo passo a passo agora até você subir os 7 pontos. Pula um furo, entra no próximo, pula um furo, sai no próximo. E vai fazer isso em todo o comprimento, fazendo sempre de 7 em 7, formando esse zigue-zague todo o comprimento. Assim você vai fechar todos os corações. Então agora eu vou terminar essas carreiras e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. Assim que você bordar todas as carreiras, olha o seu avesso como fica. Então todo o seu trabalho vai ficar com o avesso, com os fios na vertical. Então, todas as carreiras iguais, por isso que a gente sempre borda da mesma maneira, sempre iniciando o trabalho como eu mostrei, para o seu avesso ficar com todas as linhas na mesma direção. Já no lado direito, olha o resultado maravilhoso que você consegue ter. Olha que delicadeza de trabalho. Então, é um trabalho gostoso de bordar, é fácil, fica muito bonito. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Você pode utilizar uma cor mais forte também nessa carreira Bargelo aqui do centro, se você quiser dar um realce ainda maior no seu trabalho. Então, é um modelo que fica muito bonito, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo Bargelo com ponto médici para barrados e toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma aula nova. São sempre técnicas, modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.